Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. E hoje eu vou falar sobre a religião dos mormons, né? A religião dos mormons, que é uma grupo feito por o fundador deles foi José Smith, né? José Smith ele era um arqueólogo, né? Um arqueólogo, e ele descobriu uma tábua escrita com a língua antiga, bem estranha, numa caverna no México. E daí ele usou isso aí para fazer livros e usar também como vamos supor, como uma religião, né? Ele fez uma espécie de uma religião. E essa religião é baseada nessas placas que dizem que tem uma mensagem de um povo do Oriente que veio para o México, e lá essa placa, né? Então o livro é o seguinte: é um livro parecido com parecido com qualquer outro livro que é feito, né, pelas coisas da Bíblia, né? E aqui tem umas escritas extraídas das placas de Nefi, né? Que é essas placas que foi achada lá no México. E a leitura aqui, eu vou ler aqui a primeira estrofe, que diz assim: é importante um resumo do registro do povo de Nefi e também das lamitas, escrito aos lamitas, que são os renascentes da casa de Israel, e também aos judeus e aos gentis, escrito por mandamento e também pelos espíritos de profecia e de revelação, escrito e selado e escondido para o Senhor, a fim de que não fosse destruído, por ser revelado pelo dom e poder de Deus, a fim de ser interpretado, selado pelas mãos de Morami e escondido para o Senhor, a fim de ser apresentado no devido tempo por intermédio dos gentis, para ser interpretado pelo dom de Deus. Então esse era o objetivo da placa, segundo o relato dos mormons, né? Do José Smith, né? Do José Smith. Então aqui tem mais as instruções para o livro de Mormon. É um volume de escrito sagrado comparável à Bíblia e em um registro de comunicação de Deus com antigos habitantes da América, e contém a plenitude do Evangelho eterno. O livro foi escrito por muitos profetas antigos, pelo Espírito de profecias e revelações. Suas palavras escritas em placas de ouro foram citadas e resumidas por um profeta historiador chamado Mormon. O registro contém um relato de duas grandes civilizações. Uma veio de Jerusalém no ano 600 a.C. e posteriormente se dividiu em duas nações conhecidas como Nefitas e Lamanitas. A outras veio muito antes, quando o Senhor confundiu as línguas da Torre de Babel, e este grupo é conhecido como Jariditas. Milhares de anos depois foram todos destruídos, exceto as Lamanitas, que estão entre as antepassadas dos índios americanos. Os índios disseram que eles vieram de lá, né? Do Oriente. Mas cada índio que vive, cada nativo que vive nessas terras da América, alguns vieram do Japão, outros vieram de outros locais. Então os índios americanos, segundo José Smith, vieram
do Oriente, né, de Jerusalém, coisa mais. A história fala que alguns índios americanos vieram do Egito, né? E alguns grupos egípcios vieram morar lá até mesmo antes dos índios, né? Então, é um livro que explica, ou tenta explicar a origem dessas placas, né? Dessas placas. São uma religião criada em cima de quê? De um relato ou de um relato arqueólogo, né? Então, gente, é o seguinte, esse é um resumo assim do livro dos Mormons. E agora vamos para mensagem de hoje, né? Que é essa daqui, ó. A mensagem de hoje é tirada do primeiro livro de Samuel, capítulo 13, versículo 13. Então é mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Samuel disse a Saul: agiste como um insensato, não aguardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito. O Senhor teria confirmado tua realeza sobre Israel para sempre, mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme seu coração e o constituiu como chefe sobre o povo, porque tu não observastes o que o Senhor prescreveu. É o seguinte, o caso aqui foi Samuel disse para Saul. Isso foi a fala de Samuel, falou para Saul. Mas na minha opinião eu acho o seguinte, Saul tem razão, Samuel tem razão, né? Porque há um erro de Saul aí, que ele perdeu tudo o que tinha de ganhar, foi simplesmente a falta de confiança em Deus. Só isso. Então, gente, foi mais um vídeo para vocês. Fique com Deus. Curta, compartilhe, dê like e fique com Deus.